Muito bem, alunos, vamos retornar à nossa aula. Falaremos sobre grandezas e hoje falaremos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Espero que todos tenham uma ótima compreensão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que significa grandezas? Uma grandeza é um referencial que pode ser usado para comparar medidas diversas. Pessoal, algo que vocês não podem esquecer: grandezas é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Tudo que eu posso medir, tudo que eu posso contar, eu chamo de grandeza, tá bom? Então, as grandezas físicas mais conhecidas e usadas no dia a dia: comprimento. Comprimento é algo que eu posso medir. Distância é algo que eu também posso medir. Massa é algo que eu também posso contar, né? Então, tudo aquilo que eu posso medir ou contar, eu chamo de grandezas, tá? Então, essas são as mais utilizadas. A massa é mais conhecida como peso, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. É possível construir razões entre as medidas de duas grandezas distintas. Professora, ainda não entendi. É possível criar duas razões. Quando falamos em razões, estamos falando de uma divisão. Então, ele diz que é possível construir entre medidas de duas razões, grandezas distintas. E quando duas razões são iguais, as grandezas são chamadas de proporcionais. Ok, é nessa parte que iremos enfatizar. Quando as grandezas, elas formam duas razões iguais, são chamadas de proporcionais. Quando que isso acontece, professora? Duas razões iguais. Vamos lá. Eu tenho 2/4 que é igual a 4/8. Será que isso é verdade? Então vamos lá, pessoal. Se eu simplificar 2/4 por 2, vai ficar 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Agora vamos simplificar 4/8. E para ficar na fração irredutível, que não tem mais como reduzir, eu vou simplificar diretamente por 4. Então, o que eu faço no numerador, eu faço no denominador. Então, olha só, igual a 1/2. Vejam só o que está acontecendo. As duas razões são iguais. Porém, aqui estão sendo apresentados com valores diferentes, mas as razões são iguais. É por isso que são chamados de proporcionais. São chamados de grandezas proporcionais. Vamos verificar se nessa razão aqui, nessas duas razões, eu também encontro proporcionalidade. Vamos lá, 3/5. Será que tem como simplificar 3/5? Não, 3/5 já está na sua forma irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar. Porém, esse eu ainda posso simplificar. Eu posso simplificar por 5, tá? Ambos, numerador e denominador. 15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Olhem só. Estão vendo? Quer dizer, as razões são iguais, mas aqui estamos vendo com valores diferentes. Como as razões são iguais, por isso que chamamos de proporção. O que ele está dizendo? É possível construir razões entre medidas de duas grandezas distintas, tá? E quando duas razões são iguais, as grandezas são chamadas proporcionais. Duas grandezas distintas. Exemplo, essa é uma grandeza com o valor 3 e aqui eu tenho outra grandeza com o valor 5. Tá bom? Então, são grandezas distintas. Vamos para o próximo exemplo. Grandezas diretamente proporcionais.
O que são grandezas diretamente proporcionais? Quando o aumento da medida de uma delas causa um aumento na medida da outra. De novo, repetindo, quando o aumento na medida de uma delas aumentou uma grandeza, um aumento na medida da outra na mesma proporção. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, vamos colocar aumenta com setinha para cima, a outra grandeza também aumenta, ok? Ou, como ele fala, ou quando uma redução na medida de uma das grandezas, redução, pessoal, setinha para baixo. Ou quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra grandeza. Então, gente, é muito simples. Grandezas diretamente proporcionais é simples de entender. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Professora, ainda está embolado. Então, a gente vai para um exemplo. Velocidade e distância. Nosso primeiro exemplo. Se aumentar a velocidade de um objeto, faz com que a distância percorrida por ele também aumente. Quanto mais rápido, maior será a distância. Olhem só, aumentou a velocidade, aumentou quem? A distância. Então, aumentou uma grandeza, a outra também aumenta, certo? Exemplo 2. Quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados por eles. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma quantidade de funcionários. Quanto mais funcionários, mais produtos teremos. Logo, eu tenho aqui outro exemplo de grandezas proporcionais. Na verdade, grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos mais uma vez repetir sobre a grandeza diretamente proporcional. Como que acontece? Quando, eu vou até colocar novamente aqui o papel, que diz assim, quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção, ou quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra grandeza na mesma proporção. Em outras palavras, aumenta uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Aumenta uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Diminui uma grandeza, exemplo, quantidade de funcionários de uma fábrica. Quanto menos funcionários, menos produtos serão produzidos, ok? Diminuiu essa grandeza, essa outra também diminuiu. Então, nós chamamos de diretamente proporcional. Agora, vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Como que acontece? Pessoal, se a grandeza diretamente proporcional acontece assim, aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Diminui uma grandeza, a outra também diminui. A grandeza inversamente proporcional, o que acontece? É o inverso. Ou seja, aumenta na medida de uma das grandezas, causa uma redução na medida da outra e vice-versa. Exemplo, aumenta uma grandeza, certo? E diminui a outra grandeza. É isso aí. Aumenta na medida de uma das grandezas, causa uma redução na medida da outra grandeza e vice-versa. Ou também diminui uma grandeza e aumenta a outra grandeza. Então, isso aqui chamamos de grandeza inversamente proporcionais. Exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais veloz, chegará no local em menos tempo.
certo? Pessoal, quando falamos de aumento, setinha para cima. Quando falamos de diminuição, setinha para baixo, tá bom? Então, vamos para um exemplo aqui. Diretamente proporcional. Então, vamos resolver essa questão aqui. Diretamente proporcional. Distância e litros de gasolina. Com 55 km de distância, 55 km, para percorrer 55 km, ele precisa de 5 litros de gasolina. Aumentou a quantidade de quilômetros. Também aumentou a quantidade de litros de gasolina. Perceberam isso? Ok, com 55 litros, com 55 quilômetros, ele gasta 5 litros. Aumentou a quantidade de quilômetros. Aumentou também a quantidade de litros de gasolina. Por isso que é chamado de diretamente proporcional. Ou seja, setinha para cima, porque aumentou aqui também. Setinha para cima. E agora precisamos provar se realmente aqui existe uma proporcionalidade. Como? Vamos reduzir as duas razões. 55. Vamos primeiro fazer a divisão do número 55 por 5. Por quê? 5 é divisível por 5, né? Então, ficará 11 e 330 dividido por 5. Vou usar aqui a calculadora para agilizar. É igual a 66. E eu vou fazer também essa redução por 5. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Professor, ainda não estão iguais. Então, vamos continuar reduzindo. Ok. Eu vou reduzir agora diretamente por 11. 11 dividido por 11, 1. 66 dividido por 11 é o próprio 6. Olhem só. Algumas razões ficaram iguais. Então, significa que nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos para este exemplo. Inversamente proporcional. Olha o que está acontecendo. Velocidade e tempo. Como nós falamos na página anterior, quanto mais veloz, menos tempo. Então, beleza. 40 km de velocidade, ele gastou 18 horas. Aumentou a velocidade, é claro que o tempo vai diminuir, certo? Pessoal, eu vou trazer essas informações para cá. 40 e 120 é igual. Como se trata de inversamente proporcional, vai haver aí uma troca. Olhem só o que vai acontecer. 40 quilômetros ele percorre em 18 horas. Aumentou aqui, diminuiu. Então, pessoal, olhem só. Aqui aumentou, setinha para cima. Aqui aconteceu o quê? Diminuiu, setinha para baixo. Tá bom? E todas as vezes quando a setinha está para baixo, é porque ali está acontecendo uma inversa, está acontecendo o inverso, tá? É uma inversão. Então, você vai fazer uma troca aqui, O 6 passa para o numerador e o 18 passa para o denominador, tá bom? Então, olhem só o que vai acontecer. Será, professora, que tudo isso é verdade? Gente, a razão tem que dar igual. Se as razões não derem iguais, tem coisa errada aí. Elimina 0 de cima com o 0 de baixo. Então, ficará 4 sobre 12 igual a 6 sobre 18. Vamos simplificar. Eu quero simplificar por 4 essa razão. Simplificando por 4, ficará 1 sobre 3. Simplificando esta por 6, ficará 1 sobre 3. Olha aí, gente. Muito verdade. Essa proporção é verdade. Então, aqui já estamos dando início para a regra de 3 simples, que eu colocarei na próxima aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham
compreendido esse assunto que eu acho maravilhoso.